do que já está lá no YouTube. Me lembrei agora que fui falar desse assunto. Estava sem gravar. Então, ainda bem que não era coisa diferente, né? Tudo isso aqui já está lá no YouTube. Né? Então, esse fator de atrito aqui, né? Ele podia, então, ser obtido através do diagrama de Moody, mas também através dessas equações de correlação, né? Então, que é a equação de Colebrook, a equação de Haaland, que aí já tem um outro nível de precisão, e aí já tem umas limitações, e aí essa equação, ela não é uma equação implícita, então ela não precisa de interação, basta você substituir os valores aqui de Reynolds e rugosidade relativa para calcular o fator de atrito, né? E, enfim, e também a correlação de Blausius, certo? Então, veja só, cada uma dessas expressões, né, tem seus limites de precisão, né, e todas elas servem para calcular justamente o fator de atrito esse que é responsável justamente pelo cálculo, né, pela estimativa da perda de carga principal, conforme a gente tinha determinado na aula anterior, certo? A perda de carga secundária, que era a perda de carga nos acessórios, né, válvulas, joelhos, registros, porções de área variável, como bocais, saídas, etc. A gente contabilizava através de dois métodos possíveis, dois métodos diferentes. Ou através do método do coeficiente de perda, seria o uso desta equação, né, em que um coeficiente aí de perda que é determinado experimentalmente para cada tipo de acessório do escoamento, ele é substituído, né, e aí se soma todos esses coeficientes com a respectiva velocidade na seção em que o acessório está instalado, né, e você soma todas essas perdas de carga nos acessórios para calcular esse termo aqui, ou se utiliza o método de comprimento equivalente. E aí, esse método de comprimento equivalente, ele também precisa da informação do fator de atrito, certo? Então, aqueles cálculos lá para a estimativa do fator de atrito, eles vão ser importantes tanto para a determinação da perda de carga principal, como também da perda de carga secundária, se o método que for ser usado para a estimativa da perda de carga secundária for o método do comprimento equivalente, certo? E aí, novamente, né, esse comprimento equivalente aqui, ele é determinado experimentalmente também para cada acessório do escoamento. E aí, o que eu falei na aula passada é justamente que quanto mais esses acessórios perturbam o escoamento, mais energia o fluido perde nessas regiões de separação, nessas regiões de fluxo secundário, né, contrafluxo, mistura. Então, ele perde energia nesses elementos, certo? E aí a gente fez uma discussão justamente como que isso se comporta em entradas, né, de diversos tipos, né, então a gente pode prever aqui que a entrada reentrante vai ter um coeficiente de perda localizada bem maior do que uma entrada arredondada, né, então isso vai afetar, né, a conservação de energia, a perda de energia nesse escoamento como um todo, certo? E aí o método do comprimento equivalente, ele justamente substituía, né, a perda de carga que o escoamento sofre ao passar através de um acessório, um elemento, pela perda de carga que seria equivalente, né, à substituição daquele elemento por um trecho de tubulação retilínea, né, de igual perda de carga. Então, por isso que a gente diz que o comprimento equivalente é o comprimento equivalente em tubulação retilínea, cuja perda de carga é a mesma que o acessório, né, que ela substituiria teoricamente. Certo? A gente discutiu isso na aula passada, eu fiz um exercício a esse respeito, né, e aí
a gente pode agora fazer mais uma questão nessa linha de raciocínio, certo? Deixa, deixa eu colocar aqui essa questão para a gente poder, poder trabalhar com ela. Essa questão foi, se eu não me engano, de uma lista de algum semestre desses aí, e aí a gente pode aproveitar ela para responder, né, e fazer um exercício aí de perda de carga, certo? Ele diz assim na questão: uma nova instalação industrial requer uma vazão de água de 56 metros cúbicos por segundo. A pressão manométrica na tubulação principal, localizada a 100 metros da fábrica, é de 400 kPa. A linha de suprimento dentro da fábrica apresenta comprimento de 160 metros. Comprimento total de 260 metros. A pressão manométrica requerida na fábrica é de 100 kPa. Tá, desculpe, essa questão aqui é de determinação de diâmetro, eu não mostrei ainda como que a gente pode resolver essa questão, eu preferia começar pelo outro método, né, em que a gente determina a perda de pressão, etc., ao invés do diâmetro, tá certo? Porque aqui ele fornece vazão volumétrica e variação de pressão, então a gente pode determinar o diâmetro, mas esse é um processo interativo, certo? Eu prefiro que a gente comece, né, por esse exercício aqui, então, que na verdade ele trabalha com a determinação da potência necessária para bombear uma dada vazão aí de óleo em uma dada tubulação, né? E aí nesse caso daqui a gente não é um processo interativo, certo? Vai ficar mais claro quando a gente for fazer essa questão, aquela questão lá interativa, do que eu estou me referindo, certo? Então, essa questão aqui diz respeito ao escoamento de óleo cru a 60 graus Celsius. Óleo cru geralmente é petróleo, tá, pessoal? É uma forma que se chama petróleo, petróleo sem estar refinado. E aí ele fornece o peso específico e viscosidade desse petróleo a 60 graus Celsius. E ele fala que esse óleo ele é bombeado através do Alasca numa tubulação de aço que apresenta diâmetro e comprimento iguais a tanto. A vazão de óleo na tubulação é tanto, ou seja, a velocidade média do escoamento é de 2,84 metros por segundo. Ele pergunta a potência necessária para bombear o óleo nessa tubulação. Quando ele fala em determinar a potência necessária para bombear o óleo nessa tubulação, pessoal, é porque é o seguinte: imagine que a gente tem estações de bombeamento, né? Então, o óleo ele vai sair de uma estação 1, né, uma estação inicial, sair de um ponto 1 para um ponto 2, e durante esse processo ele vai perder energia por atrito, né? É o que a gente vem trabalhando nesse conceito de perda de carga, justamente o efeito da viscosidade, o efeito do atrito nas condições de escoamento. Então, hipoteticamente, o que acontece é o seguinte: a
gente tem, na seção 1, uma unidade de bombeio, certo? Então, aqui eu tenho que ter uma bomba. E essa bomba vai ter que fornecer energia para esse fluido, ao que ele possa, né, vencer todas essas perdas de carga. Então, a bomba é que fornece essa energia suficiente para que o fluido saia desde a seção 1 até a seção 2, vencendo, né, chegando na seção 2 com a condição que eu desejo, com tal pressão e com tal vazão. Na seção 2, se eu quiser mandar esse fluido mais adiante, eu vou ter que instalar uma nova estação de bombeio, e nessa estação de bombeio, aí ele vai ter outros requerimentos referentes ao escoamento, né? Pode ser que da seção 2 para a seção 3, né, ele precisa vencer uma perda de carga diferente. Eu quero dizer o seguinte, a bomba, ela está sujeita, né, ela vai ter que fornecer ao fluido justamente toda a carga que ele perder em decorrência do escoamento viscoso, certo? Então, a potência da bomba vai estar se relacionando aí com essa perda de carga, ok? Então, veja só, ele fornece para a gente algumas informações que a gente vai poder estar simplificando a nossa equação de conservação da energia, certo? Primeiro é que não existe nenhuma informação no enunciado que nos leve a crer que haja qualquer variação de elevação, né? Não é mencionado nada com relação a isso, certo? Ele fala das características do fluido, né? Massa específica e viscosidade, ele dá o diâmetro da tubulação e o comprimento dela, e fornece também a velocidade desse escoamento. Perceba que essa é a velocidade média do escoamento desde a seção 1 até a seção 2. Então, não tem variação de velocidade, certo? V1 é igual a V2. De tal maneira que a gente ficaria com algo como isso. Como V1 é igual a V2, né, se percebe que esse termo aqui, ele é completamente desprezível, né, pelo fato de V1 ser igual a V2. Então, veja só, a perda de a potência necessária do bombeamento, ou seja, a diferença de pressão que a bomba vai ter que fornecer ao fluido, o ΔP da bomba, P1 menos P2, P2 menos P1, é justamente igual à perda de carga desse escoamento, certo? Tudo tranquilo? Então, eu vou expressar isso aqui como sendo variação de pressão da bomba sobre ρ sendo igual a perda de carga, ok? E aí a gente sabe que a perda de carga é justamente igual
Ela é dada justamente por F vezes L sobre D, é o fator de atrito, vezes L sobre D, que é a razão de aspecto, vezes a velocidade média ao quadrado dividido por 2, certo? Então, eu preciso determinar a perda de carga aqui para calcular quem é o ΔP aqui dessa bomba. E aí, para eu determinar esta perda de carga total, né, a gente vai dizer que a perda de carga total é a soma da perda de carga principal mais a perda de carga nos acessórios, porém, na própria questão não é informado nenhuma forma, né, nenhuma presença de acessórios. Então, para a gente determinar essa perda de carga aqui total, a gente vai calcular a perda de carga principal referente a esse escoamento, porque a perda de carga nos acidentes, nesse caso, ela é zero, certo? Então, perceba que para esse cálculo daqui, já é fornecido a velocidade média do escoamento, né? Aqui a velocidade média do escoamento, 2,84 metros por segundo. A gente tem o comprimento e o diâmetro da tubulação também, né? Tá aqui, L e D. E só nos resta realmente determinar quem é o fator de atrito que representa esse escoamento. Para a gente determinar o fator de atrito, a gente deve se lembrar que o fator de atrito é uma função do número de Reynolds e de E sobre D, rugosidade relativa da tubulação. Então, a gente vai calcular o número de Reynolds em posse dessas propriedades do fluido e da velocidade do escoamento, e a gente vai determinar qual que é a relação E sobre D, a rugosidade relativa, sabendo que a tubulação ela é feita de aço, certo? Então, a gente tem todo o conjunto de informações que a gente precisa para calcular esse ΔP, certo? Então, o número de Reynolds a gente sabe que ele é dado justamente por massa específica, ou V médio, no caso aqui, sobre a viscosidade do fluido. Número de Reynolds. Perceba que, na questão, ele fornece o peso específico do fluido. Peso específico a gente sabe que é o produto da massa específica vezes a aceleração da gravidade, não é isso? Então, para a gente determinar a massa específica desse fluido, a gente vai dividir gama por G. A gente trabalharia aí com 8.436 dividido por 9,8. Vou ver se eu estou com a calculadora aqui fácil. Tô. 60,82 quilogramas por metro cúbico. Essa seria a massa específica do fluido. Então, para o cálculo aí do número de Reynolds, a gente teria 860,62 vezes a velocidade média do escoamento, 284, vezes o diâmetro dessa tubulação, 1,219, dividido pela viscosidade desse fluido, 3,83 vezes 10 a menos 3. Vezes 2,84 vezes 1,219, dividido por 3,83 vezes 10 a menos 3.
No meu deu 778.097,0. Então, escoamento turbulento, né? E aí a gente consegue ver que esse valor do número de Reynolds, na verdade, é 7,8 vezes 10 a 3, 10 a quinta. Certo? Tudo ok, né? Nesse cálculo do número de Reynolds, sem maiores ressaltos, nem sobressaltos. Beleza. Então, para eu calcular aqui o fator de atrito, eu preciso de Reynolds, mas também preciso da rugosidade relativa, né? E a rugosidade relativa, ela é obtida em função de qual que é a tubulação na qual o fluido está escoando, né? Porque a rugosidade relativa diz respeito à razão entre a altura das rugosidades, das imperfeições na parede da tubulação, em relação ao diâmetro total dessa tubulação. E aí ele informa que a tubulação ela é de aço, certo? Então, se a gente olhar aqui nesse diagrama de Moody, né? Então, deixa eu ver se a gente tem uma tubulação de aço que não seja, como ele colocou ali, rivetado, rivotado, sei lá. Bom, eu vou colocar aqui aço comercial, tá? Porque ele não fala nenhuma especificação dessa tubulação de aço. Então, ele não diz se esse aço ele é rebitado ou o quê. Então, eu vou colocar a rugosidade, a altura de rugosidade de um aço comercial. Seria aqui de 0,046 milímetros. Então, é sobre D, que é a nossa rugosidade relativa, a razão justamente entre 0,049, era isso? 10 a menos 3, que é a rugosidade do aço, dividido pelo diâmetro dessa tubulação. Vai dar um número bastante baixo, né? Como vocês podem ver, 0,049 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,219. Então, aqui deu 4,0. Opa! O cálculo deu 0,12344. Eu gosto de expressar dessa forma a rugosidade relativa em detrimento ao uso de notação científica, pessoal, porque no gráfico do fator de atrito, geralmente a gente trabalha com as linhas de rugosidade relativa dessa maneira, tá? Expressas dessa maneira. Então, 0,404. A curva, aqui, ó, essa curva de rugosidade relativa referente a 0,004, né? Então, 0,12. Será que eu calculei tudo certo? Tá tudo ok, né? Nesses cálculos que eu fiz até agora. Número de Reynolds, deu tudo certo. Vocês conferiram esses valores? Deixa eu ver se eu peguei o valor de rugosidade relativa direito ou se eu peguei algum valor errado. 0,046. 0,046 vezes 10 a menos 3.
Corrigindo esse valor aí, isso aqui ficou 37. Praticamente a mesma coisa. 2, 3, 4, em seguida o numeral. Então, percebam, a gente tem aqui, essa primeira linha do diagrama de Moody, ela é a linha referente a smooth pipes, tubos lisos. Essa é a linha aqui que representa o comportamento das tubulações quando não se tem nenhuma alturinha de rugosidade, certo? E em seguida a gente tem 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, né, para ser o fator de atrito. E aí começam as curvas, né, mais adiante, né? Sendo aqui, ó, referente a 0,1, 2, 3, 4 e o numeral. E aqui 0,1, 2, 3, 4, 0,5, né? Então, perceba que o nosso valor de rugosidade relativa eu gosto de copiar e colar porque essas curvas de rugosidade relativa gostam de fazer a gente se enganar com as vírgulas, certo? Então, a gente tem aqui, ó, 0,1, 2, 3, 4 zeros, e em seguida o numeral. 0,1, 2, deixa eu apontar aqui com o apontador. 0,1, 2, 3, 4 zeros, em seguida o numeral 1. E aqui a gente tem 0,1, 2, 3, 4 zeros, e aqui o numeral 5. Então, a curva de rugosidade relativa que a gente procura está entre essas duas aqui de baixo, né? Percebam que, obviamente, ela não existe, não está aqui plotada essa curva, mas a gente pode fazer isso, né? Então, eu já fiz o jeitão dessa curva anteriormente, e aí deixei ela aqui. E aí eu vou posicionar ela próximo aí do que eu acho que seja, o que seria 0,04, né? Então, seria alguma coisa, né, mais ou menos, é difícil de acertar aqui com o mouse. Eu vou tentar. Então, seria um comportamento mais ou menos assim. Muito perfeito não, mas seria algo como isso, certo? Uma curva interpolada, justamente entre a curva de 0,05, que é essa, que eu vou destacar aí de verde, né? Essa curva aqui, eu vou destacar ela de verde, é a curva de 0,05, e a curva de 0,001, que eu vou destacar aqui de amarelo. Ok? Então, a gente espera um comportamento aí análogo ao que está nessas duas curvas, né? Sendo o valor obtido, o valor entre elas. O valor do número de Reynolds que a gente calculou foi 7,8 vezes 10 à quinta, certo? Nesses gráficos aqui, a gente tem, ó, justamente, aqui, o valor inicial de 10 à terceira, 2 vezes 10 à terceira, tararara. Aqui inicia-se a ordem de 10 à quarta, então 2 vezes 10 à quarta, 3 vezes 10 à quarta, 4 vezes 10 à quarta, 5, 6. Percebam, né, o cuidado que é preciso que a gente tenha em delimitar esses limites aqui, certo? E aqui se inicia a ordem de 10 à quinta, né? O valor do número de Reynolds que a gente calculou foi de 7,8, se eu não me engano. 7,8 vezes 10 à quinta. Então, seria algo como aqui, nessa linha rosa que está sendo plotada, certo? Então, de posse dessas duas informações, a gente pode fazer uma leitura aí do fator de atrito correspondente,
né? Então, o fator de atrito correspondente a essa condição do escoamento, aqui está 0,010, 011, 012, 013, seria o fator de atrito correspondente a essa condição de escoamento. 14, curva de 0,15, certo? Então, essa vai ser justamente 0,13. O fator de atrito seria 0,013. De posse dessa informação, então a gente vai poder fazer os nossos cálculos. Zero vírgula 013. Comprimento da tubulação é 1.286 vezes 10 à terceira metros. O diâmetro da tubulação, 1,219 metros. A velocidade média é justamente 284 quadrado. Quadrado vezes 1.286 vezes 10 à terceira, vezes 0,013, dividido por 1,219, dividido por 2. Então, essa perda de carga aqui, para mim, deu 55.307,92 quadrados por segundo ao quadrado, né? Joules por quilograma. Para a gente calcular a variação de pressão na bomba, né? A pressão, o ΔP na bomba necessário para que esse escoamento seja completado, né? Então, a gente precisa justamente multiplicar esse valor da perda de carga vezes a massa específica do fluido, que a gente viu que era 860, se eu não me engano. Vou verificar. 860,82. O ΔP da bomba seria 46,6 vezes 10 à sexta pascais, né? Então, essa bomba teria que fornecer 47 megapascais de diferença de pressão para o fluido, né? E aí a gente vai ver, pessoal, que a potência da bomba, né, diz respeito à realização de trabalho por unidade de tempo. Eu vou primeiro pegar aqui cálculo, né, a expressão para a potência da bomba e depois, oh meu Deus, esse meu mouse está uma coisa, tudo está se acabando nessa pandemia, velho. Não consigo mais selecionar as coisas que eu quero. Então, potência da bomba, né? Agora essa expressão ela está entrando para vocês na realidade como uma informação, né? Genérica, uma informação direta, mas a gente vai ver logo agora, mais adiante, como que a gente obtém essa expressão, tá? Então, a potência necessária da bomba é o produto da vazão máxima vezes ΔP sobre ρ da bomba. Só que ΔP sobre ρ da bomba, a gente já verificou que era justamente a perda de carga
né, no caso aqui dessa questão, a perda de carga principal, HL. Então, para a gente determinar essa potência dessa bomba, a gente precisaria somente multiplicar, né, a vazão mássica pela perda de carga. E aí, vazão mássica, a gente sabe que é massa específica vezes vazão volumétrica. Então, ρ vezes a vazão volumétrica, 860,82 vezes a vazão volumétrica de 3,31. Isso aqui é a vazão mássica vezes a perda de carga principal. Aí você diz assim, professora, então não tinha para que você calcular aquele ΔP sobre ρ. Na realidade, a gente vai ver que essa mesma expressão eu posso calcular essa potência da bomba com o produto vazão volumétrica vezes ΔP. É a mesma coisa, certo? Então, isso aqui vezes 3,31, 157,6 megawatts. Aproximadamente 160 megawatts teria que ser a potência dessa bomba. Ok, meu povo? Entenderam o procedimento, como foi que funcionou, como foi que a gente calculou, de onde que a gente partiu para onde a gente chegou? A ideia, é que, como ele já me fornecia nessa questão, velocidade, diâmetro, né? Como ele me fornecia velocidade e diâmetro, a gente já podia calcular, e as propriedades do fluido, né? A gente pode calcular o número de Reynolds. Como a gente sabia qual era a tubulação, qual era o tipo da tubulação, a gente pode calcular a rugosidade relativa, e aí entramos no diagrama de Wood, para determinar quem era o fator de atrito, certo? Vão existir problemas em mecânica dos fluidos que não vão ser tão diretos, né? Esse tipo de problema aqui, ele é bastante direto, porque ele já fornece para você a velocidade e o diâmetro. Isso lhe permite calcular esses parâmetros. Porém, pode ser que ele lhe peça para determinar qual é o diâmetro médio, qual é o diâmetro ótimo. Então, se você não tem informação do diâmetro, você não tem como calcular esse número de Reynolds aqui. Então, como que você estima o fator de atrito nesse caso, né? Então, a gente vai ver que esse tipo de problema é um problema interativo, em que eu preciso primeiro chutar um diâmetro de tubulação. Esse diâmetro de tubulação vai me dar uma velocidade de escoamento, que eu vou calcular um dado número de Reynolds, e aí eu avalio esse fator de atrito, e aí essa informação, que agora era igual aqui a essa variação de pressão da bomba, né, ela vai convergir para o valor real, né, que o dado problema lá te dá. Então, essa linha de raciocínio que eu falei para vocês é justamente a que estava, né, sendo explícita naquela questão que eu ia começar por ela, né? Ele pergunta naquela questão qual é o diâmetro do tubo que deve ser instalado. Então, nesse problema aqui, ele dá a diferença de pressão, dá o comprimento, né? Dá todas as informações que você precisa para o cálculo da perda de carga, exceto o diâmetro. Então, se ele não te dá o diâmetro, você não tem como calcular a velocidade média do escoamento, né? Por quê? Porque só é fornecido vazão volumétrica. Então, se ele não te dá o diâmetro, você não tem como calcular a velocidade. Então, esse processo aqui é um processo interativo, é uma questão mais demorada, tá? Que a gente pode estar fazendo ela ou na aula que vem ou na outra. Tá bom? Eu queria mesmo, né, era concluir com vocês essa parte de unidades de bombeio, né, de escoamento, né, instalações de recalque e tudo mais, para que vocês possam
praticar isso aí em várias outras questões, tá bom? Então, na prática, né, e como eu exemplifiquei para vocês nessa questão anterior, a forma que a gente encontra de manter um fluxo, né, de escoamento de fluido, apesar dessas perdas de energia, é usando um equipamento de bombeio. Se a gente for analisar um equipamento de bombeio desses, né, que esteja operando em regime permanente, né, e cuja transferência de calor para o fluido possa ser desprezada, ou seja, se a gente considerar esses equipamentos adiabáticos, a gente pode aplicar a equação de conservação de energia para o fluido entre as seções de entrada e saída de uma bomba, certo? Então, se o escoamento é em regime permanente, né, e adiabático, a gente já tem de cara que esses termos aqui, eles vão poder estar sendo cancelados. E aí, pela conservação da massa, a gente consegue ver que esse trabalho, essa taxa de realização de trabalho, que é o trabalho realizado pela bomba, vai ter que ser o produto de massa, né, vazão mássica do fluido, ρ, VDA, vazão mássica do fluido, vezes o produto da energia, né, na forma de pressão, energia cinética e potencial do fluido, entre as seções de entrada e saída, certo? Se a gente considerar que não existe variação de diâmetro da tubulação nas seções de entrada e saída, então, obrigatoriamente, a velocidade do fluido na seção de entrada vai ter que ser igual à velocidade do fluido na seção de saída. Se, além disso, a gente desprezar qualquer variação, né, de elevação, então, perceba que essa equação aqui, ela vai ser muito mais simplificada, né? Então, se a tubulação de entrada tem a mesma área que a tubulação de saída, o mesmo diâmetro, a gente vai ter a mesma velocidade do fluido, né, pela conservação da massa. E se não existirem variações de energia, né, potencial, né, variações de cota da seção de entrada para a seção de saída, então esses termos também podem ser desprezados. De tal maneira que a gente pode dizer que para uma bomba, né, alternativa dessas, o trabalho, né, a taxa de realização de trabalho dessa bomba é o produto da vazão mássica do fluido vezes o ΔP da bomba entre as seções de entrada e saída, dividido pela massa específica do fluido. Então, se a gente observar essa questão aqui, né, colocar essa expressão aqui, a gente vê que esse termo aqui, ele é análogo a uma perda de carga, né? Uma perda de carga da bomba. Só que, obviamente, no fluido, no escoamento através desse bombeio, o fluido não está perdendo energia, então não é uma perda de carga, tá? Mas a gente tem essa mesma expressão, ok? Então, a carga da bomba, né? Ela é justamente a razão, taxa de realização de trabalho por vazão mássica, né, potência por vazão mássica, ou ΔP sobre ρ, né, a carga da bomba sendo o ΔP da bomba pela massa específica do fluido que está escoando, ok? Perceba que uma operação como essa, ela não proporciona um ganho de energia no fluido na forma de pressão. Quer dizer, não proporciona um ganho de energia no fluido na forma de energia cinética. A gente não tem variação significativa da velocidade do fluido na seção de entrada e saída. O que acontece é que esse fluido ele ganha energia na forma de pressão. Então, a gente tem uma variação da pressão do fluido entre as seções de entrada
e saída, ok? Obviamente, se a gente quer medir, né, comparar e avaliar esse processo de bombeamento, a gente pode avaliar, né, através da eficiência dessa bomba. Então, a depender da taxa de realização da relação entre o quanto que essa bomba está produzindo, né, de trabalho, ou seja, a potência que a bomba está transferindo para o fluido, em relação à energia, né, a potência que ela está consumindo, a gente chama de eficiência da bomba, certo? Então, a eficiência da bomba vai ser a razão entre a potência que o fluido recebe e a potência que a bomba recebe para que ela produza esse efeito, para que ela cause esse ΔP no fluido. Um detalhe aqui, quando a gente formulou aquela equação da conservação da energia, a gente dizia assim, ó, isso aqui é válido para o caso em que não existem equipamentos, né, bombas ou compressores, entre as seções 1 e 2. Então, nesse caso daqui, se a gente quiser avaliar, né, um trecho de tubulação, desde a seção 1 até a seção 2, na qual realmente existe a presença de uma bomba, então a gente pode modificar aquela equação de conservação lá da energia, adicionando o termo referente ao que seria a perda de carga da bomba, né? Só que perceba, a bomba, ela promove uma adição de energia ao fluido, né? Então, a gente pode entender esse processo, essa unidade, como sendo, na realidade, uma perda de carga negativa, é uma perda de carga ao contrário. Então, a gente pode trabalhar com a equação da conservação de energia entre duas seções, dentre as quais haja uma bomba, usando uma equação como essa, certo? Tudo certo, pessoal? Tudo certo, nada errado. Então, vamos fazer junto aqui essa questão aqui, que se relaciona com esses mesmas coisas que a gente vinha falando, né? Queda de pressão, fator de atrito, etc., para a gente treinar um pouco, e aí a gente usa também essas expressões relativas à etapa de bombeio, certo? Então, nessa questão, ele diz assim, petróleo cru escoa através de um trecho horizontal do oleoduto do Alasca a uma taxa de tantos metros cúbicos, 2,994 metros cúbicos por segundo. O diâmetro interno do tubo é 1,22, a rugosidade é equivalente à do ferro galvanizado, a pressão máxima admissível é de 8,27 megapascais e a pressão mínima requerida para manter os gases dissolvidos em solução no petróleo cru é de 344,5 kPa. O petróleo cru tem densidade relativa de 93 e sua viscosidade, a temperatura de bombeamento de 60 graus é 0,0168. Para essas condições, né, ele pede para a gente determinar o espaçamento máximo, o L máximo, possível entre essas estações de bombeamento, certo? E se a eficiência da bomba for de 85%, determinar que potência que deve ser fornecida a cada estação de bombeamento, certo? Então, ele pede para a gente duas coisas, né? O espaçamento máximo possível, ou seja, L, o espaçamento máximo possível entre as estações de bombeio,
e a potência que deve ser fornecida a cada estação de bombeamento, certo? E o que ele fornece de informações para a gente é um monte, né? Ele diz aqui, eu vou circular de azul clarinho. Ele diz, ó, a vazão volumétrica, o diâmetro interno do tubo, a rugosidade da tubulação, que é equivalente à do ferro galvanizado, a pressão máxima, a pressão mínima que esse escoamento permite, a densidade relativa desse petróleo e a viscosidade do fluido, certo? Então, a gente tem já um conjunto de informações que permitem essas estimativas, ok? Vou pegar aqui algumas expressões que a gente tinha usado na questão anterior. A gente vê o que, que a gente precisa resolver e trabalhar nesse caso, certo? Então, se vocês olharem aí o diagrama que ele coloca na questão, fica bem claro para a gente o que, que a gente tem que trabalhar, né? E as informações que estão sendo fornecidas. Veja só. Ele diz assim: que a tubulação ela é horizontal, né? E a tubulação ela é horizontal, ele dá a vazão volumétrica aqui do fluido e o diâmetro. Se ele dá a vazão volumétrica e o diâmetro, quer dizer que a gente pode calcular a velocidade, ok? E aí, na figura, ele já coloca aqui, ó, uma unidade de bombeio, como eu tinha colocado para vocês na questão anterior, né? Uma unidade de bombeio, ela recebe o fluido aqui a uma pressão P1, que seria esse valor de pressão mínima, 344,5 kPa, e a unidade de bombeio é responsável pelo aumento da pressão desse fluido até o limite máximo, né, até a pressão 2, de 8,27 megapascais. Então, a gente tem aí, logo de cara, qual que é a diferença de pressão, o ΔP, dessa bomba, certo? Então, o fluido deixa a unidade de bombeio com essa pressão de 8,27 megapascais, perde carga, né, perde sua energia mecânica por efeito de atrito ao longo desse comprimento, que é esse que a gente vai determinar, esse espaçamento máximo, e chega no ponto 1, né, que será a próxima unidade de bombeio, com uma pressão equivalente àquele valor mínimo, né, estipulado, de 344,5 kPa. Então, aqui, pessoal, a gente vai trabalhar novamente com a equação da conservação da energia, né, nesse caso, trabalhando com dois volumes de controle. Quando a gente quiser trabalhar com a bomba, a gente pode aplicar a equação da conservação da energia só para essa bomba, entre, obviamente, o trecho 1 e o trecho 2, e quando eu quiser calcular aqui a perda de carga dessa seção, eu vou trabalhar aí do ponto 2 para o ponto 1, certo? Com essas seções de entrada e saída, ok? Então, se a gente for analisar a nossa equação de conservação da energia, né, desde esse ponto 2 aqui,
até o ponto 1, ou seja, depois, né, da unidade de bombeio, a gente percebe que a tubulação é horizontal, então não vão existir variações de cota vertical, né? Z1 e Z2 são iguais. O diâmetro da tubulação é o mesmo em todo o trecho, então V1 e V2 também são iguais, então não tem essa variação aqui, né? E aí a gente fica justamente com a expressão de que a variação de pressão do ponto 2 para o ponto 1, dividido pela massa específica do fluido, é causada justamente pela perda de carga que esse fluido sente, né? Como não existe a presença de nenhum acessório, então, essa perda de carga ela é devido justamente ao atrito desse fluido com a tubulação, certo? Então, a gente vai ter que determinar essa perda de carga aqui principal. Similarmente à questão anterior, né, a gente sabe que essa perda de carga é o produto do fator de atrito, L sobre D, velocidade média do escoamento ao quadrado, dividido por 2, certo? Então, comprimento da tubulação é o que a gente deseja calcular, né? Fator de atrito a gente consegue calcular em função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. O diâmetro da tubulação a gente tem. Então, isso aqui a gente tem. A velocidade a gente tem. Esse fator de atrito a gente tem como calcular. E esse ΔP aqui, né, entre P2 e P1, a gente já sabe qual é. Certo? Então, de posse das informações que vazão volumétrica é o produto velocidade média vezes a área, a gente pode calcular V médio para ser 2,5 nesse escoamento, cujo diâmetro é de 1,22 metros. Certo? De posse dessa informação, então a gente pode passar justamente para a estimativa do número de Reynolds, né? ρVD sobre μ, onde esse ρ é justamente o produto, né, trabalhando aí com as informações que são fornecidas na questão, o produto da densidade relativa, 0,93, vezes a massa específica da água, certo? A velocidade do escoamento, vezes D, dividido pela massa, pela viscosidade desse fluido. Se a gente fizer essas contas, né, a gente vai obter aí um número de Reynolds dessa ordem, 1,7 vezes 10 à quinta, caracterizando, né, um escoamento turbulento. O outro parâmetro para a gente poder usar para calcular qual que é o fator de atrito é justamente a razão, né, rugosidade pelo diâmetro. E aí ele diz que a tubulação é equivalente a um ferro galvanizado. A gente olhar aqui na nossa tabelinha, a gente consegue ver claramente que ferro galvanizado tem rugosidade de 0,26. Opa, ferro fundido eu estava pegando. Ferro galvanizado tem rugosidade de 0,15 milímetros, né? Então, 0,15 milímetros dividido por 1,22 metros vai produzir aí uma rugosidade de 0,15 vezes 10 a menos 3 dividido por 1,2. Então, essa rugosidade é de 0,123. Em seguida, vem o numeral. 1,2 vezes 10 a menos 4. De posse dessas duas informações, a gente vai poder, novamente, entrar no diagrama de Moody, né,
com o número de Reynolds, que é 1,7 mais ou menos vezes 10 à quinta. Então, perceba, ó, 10 à quinta aqui, 1,5 vezes 10 à quinta, 2 vezes 10 à quinta. Então, 1,7 aí ficou um pouco mais próximo do fator F, né, para a unidade. E a rugosidade relativa, né, aí eu plotei para vocês, destacando a curva referente à linha de esse fator, essa curva aqui, ó, que está destacada aqui de cinza, é justamente a curva de 0,0001. Então, no ponto em que essas duas se encontram, a gente tem a determinação do fator de atrito. Nesse caso, a gente chamou um fator de atrito de 0,017, aproximadamente, certo? 0,017. Então, substituindo aí os valores, né, só nos resta calcular qual que seria esse comprimento, né, e aí esse comprimento a gente vê que é da ordem de 192 quilômetros, ok? Tudo certo até agora, pessoal? Vou terminar aqui essa questão, né, que na realidade para mostrar para vocês que às vezes a gente não precisa de todas as informações, né, calcular um mundo de coisas para calcular outras coisas, né? Então, quando ele pede para a gente determinar a potência necessária a cada estação de bombeamento, a gente sabe que o trabalho da bomba, né, a taxa de realização de trabalho é o produto da massa vazão mássica, delta P da bomba dividido pela massa específica do fluido, ou vazão volumétrica vezes delta P da bomba. Mas percebam, ó, vazão volumétrica já é fornecido e delta P da bomba também, certo? Então, a gente tem a informação da vazão mássica, da vazão volumétrica e da diferença de pressão entre a seção de entrada da bomba e seção de saída da bomba. Então, essa taxa de realização de trabalho ficou da ordem de 23,33 megawatts. Aqui está sem a unidade. Considerando a eficiência de 82% que foi dada ali na questão anterior, e rearranjando, a gente pode calcular a potência necessária para fazer essa bomba funcionar, né? Então, 23,33 dividido por 0,81. Então, eu vou precisar de aproximadamente 27,4 megawatts para fazer com que a bomba transfira 23 megawatts aproximadamente para o fluido, causando, né, esse seu deslocamento, esse escoamento. Ok? Meu povo, era isso. Na aula que vem, a gente vai tratar dessas outras questões, tá bom? Vocês mandam aí qualquer coisa, notícia. No slide que está disponibilizado para vocês, tem junto, né, aqui, ó, no final. Tem um conjunto de equações, de questões que vocês podem estar resolvendo na forma de lista de exercício, ó, determinação de grupos π, semelhança de escoamento, né? Tudo isso vocês já podem trabalhar no material de vocês e tirar as dúvidas comigo do que precisarem, tá bom? Tem sim. Tem sim, né? Uma questão que não disponibiliza o diâmetro nos slides, eu tenho quase certeza. Se não tiver, eu vou colocar agora para vocês uma lista de exercícios para também praticar, tá certo? Diagrama de Moody é uma belezura, rapaz, dá tudo certo, Felipe. Tá bom?